Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido filho, querida filha, que bom ter você aqui nesse dia. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de dirigir a palavra até você, a você. Mas eu quero pedir, do fundo do coração, esse esforço nosso para nós, de fato, prestarmos atenção, para nós vivermos bem esse momento, não é? Porque nós somos muitos, graças a Deus, e é preciso que nós prestemos atenção para a palavra de Deus produzir todo o efeito que ela precisa produzir no nosso coração nessa manhã. A gente, lá na Canção Nova, a gente vive muito isso. Os eventos às vezes são grandes e a gente percebe como que em um evento grande é fácil a gente se distrair. É ou não é verdade? E você sabe que a principal estratégia do inimigo, presta atenção nisso, não é nem impedir você de estar num lugar no qual a palavra de Deus é semeada, mas é fazer você ser um ouvinte distraído. O diabo é especialista, filho, filha, em roubar a palavra que é semeada no nosso coração, assim como Jesus ensina na parábola dos talentos. Na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Muitas sementes foram lançadas, mas pouquíssimas, infelizmente, na dinâmica da parábola dos talentos, produziram frutos. Por quê? Porque algumas foram sufocadas por tantas realidades e outras foram roubadas pelo inimigo. Você é um ouvinte atento, sim ou não? Vou te contar uma experiência sobre isso. Eu comecei há 1 ano e meio a gravar a homilia todo dia no meu canal no YouTube. Inclusive, anos atrás o Frei Gilson tinha me falado: padre, começa o YouTube. Ah não, Frei, dá muito trabalho. Mas depois, na pandemia, comecei. Depois de 3 meses gravando, 6 meses na verdade, eu fui para a casa dos meus pais. E a minha irmã estava ouvindo a homilia no YouTube, né? Estava ouvindo, e nossa, isso que você falou foi tão bonito. E eu só olhando. Acabou de ouvir a homilia, ela abriu o aplicativo do banco para pagar a conta. Porque você sabe que conta é uma coisa que faz parte da vida, né? Gente do céu, como se multiplica na vida humana, né? Conta e louça. Gente, sem brincadeira, na casa dos padres eu acabo de lavar a louça, a hora que eu vejo, tem uns pratos lá, acho que foi o diabo que coloca. E a pia da minha casa bate aqui em mim, eu lavo louça assim, ó. A hora que acaba eu tô assim, ó. Minha irmã pagando conta. Depois entrou no grupo do trabalho de WhatsApp, que todo mundo tem um grupinho, né? De WhatsApp para seguir. Depois entrou no grupo do WhatsApp da escola. Depois entrou no grupo do WhatsApp da família. Depois mandou uma mensagem para uma amiga. Passou 7 minutos. Eu perguntei para ela: ô Cássia, qual foi o evangelho de hoje mesmo? Ela me olhou. Ai, foi tão bonito. Qual foi a parte que mais te tocou? Ai, todas. O que eu falei assim, como seu irmão? Sou seu irmão, né? Sim, você é. Você lembra o que o irmão falou? Claro. O que mais te tocou? Aquela parte você sabe. Não sei. Ela olhou para mim e falou: eu esqueci tudo. Por quê? Porque é tanta informação na cabeça da pessoa. Acabou de ouvir o evangelho, abriu o aplicativo, pagou conta, foi no grupo do WhatsApp. É que nem você aqui. Não tem problema você fazer um videozinho, mas agora não é hora de postar, viu? Se eu ver você postando, você vai ver o microfone voando aí na sua direção, né? Porque é tanta informação que a gente não absorve. Aí depois daquilo eu tive um insight. Eu falei: é assim? Sempre quem me segue no canal já viu. Acaba a homilia falando assim, ó: antes de você sair, escreve aqui, nem que seja 2 linhas, o que você entendeu do evangelho. Por quê? Porque daí a pessoa tem que parar, pensar: o evangelho foi sobre isso, o padre falou isso, eu estou vivendo isso, Deus quer que eu viva isso. Sabe, ela vai ajustando a palavra à vida dela. E escreve, nem que seja 1 linha. E minha irmã começou a fazer. Depois de 1 mês ela me mandou uma mensagem: nossa, foi tão bom, agora eu lembro tudo. Mas por que eu estou falando isso? Estou dando um exemplo da minha família, né?
Eu ali todo cheio, que a minha irmã estava ouvindo, eu fui fazer a pergunta depois de 7 minutos. Nem lembrava se era Lucas, Mateus, João ou Marcos. Porque a gente recebe muita informação, gente. Só que a palavra de Deus precisa ter primazia na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então, falando em palavra de Deus, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Versículos do 15 ao 16. 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Se você estiver com a Bíblia, você abra. Se você não tiver, você vai acompanhar com o padre, por gentileza. Essa passagem é muito conhecida. O padre Jonas Abib, o nosso fundador na Canção Nova, ele já pregou muitas vezes sobre essa palavra. Eu sempre amei ouvir o padre falando sobre essa palavra, porque de fato nos dá um despertar. Atenção, é só para abrir a palavra, não é para conversar. Quem achou, tudo bem, quem não achou, escute. Conheça as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, eu estou para vomitar-te da minha boca. Olha só, o que Deus está falando. Você não é frio nem quente, eu conheço as suas obras. Ele está falando aqui da vida espiritual, é uma metáfora da vida espiritual. Mas como você é morno, nem frio nem quente, nem totalmente de Deus, nem totalmente do mundo, estou para vomitar-te da minha boca. É claro que você já ouviu essa palavra, eu pressuponho algumas vezes, não é? Mas quando me deram esse tema, confesso que eu tenho lido muito. Santa Teresa e São João partilhava com Frei Diego ainda há pouco. Nos últimos tempos, São João da Cruz, né? Santa Teresinha, os Santos do Carmelo. Tenho feito uma experiência muito bonita em retiros pessoais. Quando me pediram o tema para falar sobre a determinada determinação, né, de Santa Teresa d'Ávila, que é um retiro do Instituto aqui dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, não podia ser outra temática, a primeira coisa que me veio ao coração foi essa palavra. Porque quer uma pessoas que não viveram uma espiritualidade medíocre, essas pessoas, esses santos, claro, todo santo se pressupõe que seja quente, né? Não frio nem morno, mas a quentura da espiritualidade de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, são admiráveis. A decisão deles por Deus. Você já ouviu falar o que é uma determinada determinação? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar sobre esse assunto em Santa Teresa d'Ávila? Levanta a mão. Nossa, muita gente. Eu contei 6. Mas não tem problema, então eu vou começar do começo. Porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, né? Mas nem sempre. Então eu vou começar do começo. Santa Teresa d'Ávila foi a reformadora do Carmelo, não é? Ela fundou um Carmelo, o primeiro Carmelo reformado, que foi o Carmelo de São José em Ávila. Uma pessoa muito especial, que quando criança, ela fugiu com o irmão, porque ela queria ir para um lugar, uma cidade, na qual estavam os mouros, que eram os muçulmanos, porque ela queria ser mártir, ela queria morrer por Cristo, como criança. E graças a Deus alguém da família ficou atento, e lá nessa cidade onde ela estava, a pegou junto com o irmão e trouxe de volta para casa. E a mãe dela desesperada: filha, o que você foi fazer nesse lugar? Mãe, eu queria ser mártir. Mas por que você quer ser mártir? Porque eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Ela tinha uma sede de Deus tão profunda, tão intensa, e ela conta, quando ela entrou no Carmelo, que ela viveu um tempo de tibieza. Quem aqui já ouviu falar o que é tibieza? Levanta a mão. A palavra tibieza nada mais é tepidum, do latim. Tepidum quer dizer morno. A pessoa tíbia é a pessoa morna na fé, que não se decide por Deus. Quando ela entrou no Carmelo, ela viveu um tempo de tibieza, ela mesma conta. Ou seja, não em pecado mortal, obviamente, mas ela era apegada, ela diz, aos parentes, à vontade dela, ela era egoísta. E ela conta que ela teve alguns diretores espirituais que não a ajudaram a crescer muito na espiritualidade, mas depois de um tempo, ela teve um bom diretor espiritual e ela teve um encontro com Deus tão forte, que esse fogo do amor de Deus se acendeu no coração dela, e ela começou então a fundar as obras, a reformar o Carmelo, né, os carmelitas descalços, né, com mais fervor, com mais austeridade, mais
observância à regra que eles tinham, né? E num determinado momento ela falou dessa determinada determinação. Olha só, essa primeira parte é um pouquinho mais teórica, mas depois o padre vai trazer isso para a sua vida, para a nossa vida. Você vai ver como isso é importante. Olha o que Santa Teresa falou sobre a determinada determinação. Eu usei o livro do Jesus Castellano, Espiritualidade Teresiana, que explica muito isso. Ele pegou os textos originais. Ela disse o seguinte, olha só, no livro das Moradas do Castelo Interior, no capítulo 1, parte 1:6, ela disse o seguinte: digo que importa muito, é o livro O Caminho de Perfeição, número 21, confundi os livros. Digo que importa muito ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se tenham forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não suporte os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo. Ora a decisão de Santa Teresa por Deus. Ou seja, importa muito ter uma decidida determinação, uma determinada determinação de não parar enquanto alcançar a meta. Enquanto não alcançar a meta. E qual era a meta de Santa Teresa? A santidade e a união plena com Deus, da sua alma com Deus. E ela continua falando, agora sim no livro das Moradas, capítulo 1, número 1:6. O demônio vai se afastar depressa, se vir a alma com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, né, de não voltar a mornidão, a tibieza, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo que lhe oferece. Que a alma seja viril, seja forte, determine-se com firmeza, vai pelejar com todos os demônios, e não há melhores armas do que as armas da cruz. Livro das Moradas do Castelo Interior, capítulo 1, número 1:6. Vamos aplaudir Santa Teresa d'Ávila, gente, em tudo isso que ela nos ensina, porque veja bem, ela está dizendo o seguinte: que uma vez que a gente tem um encontro com Jesus, uma vez que a gente tem um encontro pessoal com Deus, a gente precisa se determinar por Ele, se determinar de tal modo que Ele se torne a coisa mais importante da nossa vida, a coisa mais importante. E deixa eu fazer uma pergunta bem sincera, você me responde com sinceridade, tá? Mas responde mesmo. Quem aqui já teve um encontro pessoal com Jesus? Um encontro pessoal, levanta a mão. Pode baixar, você que não, quem não acha que não teve ainda, levanta a mão. Pode levantar com força. Levanta mesmo. Esses dias eu perguntei quem era casado, o cara levantou assim, né? Aí a mulher pá na costela dele, acho que quebrou duas. E ela olhou para ele e falou: está arrependido? Não, mulher, não. E tinha umas mulherzinhas bonitas do lado dele. Eu falei: cachorro, o padre está vendo tudo do altar, viu? É porque ficou com medo de levantar. Então quando eu perguntei para você levantar, você levanta de verdade, viu? Mas enfim, você que não teve o seu encontro pessoal com Jesus, vou dizer uma coisa para você, com todo respeito: você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe, olha, o que é o encontro pessoal com Jesus, porque Santa Teresa está dizendo isso. Uma vez que você tem esse encontro, você sente esse amor, você se determina de uma maneira que nada é mais importante do que isso na sua vida, nada. Mas se você não tem o encontro pessoal com Jesus, fica difícil. Porque não adianta o padre vir colocar um monte de doutrina elevada, de uma espiritualidade elevada, que é a espiritualidade de Santa Teresa, se você não teve nem o seu encontro pessoal com Jesus. E o que é o encontro pessoal com Jesus? Onde que eu compro a ficha para esse negócio, padre? Não é assim. Encontro pessoal com Jesus é o que acontece na sua alma. O padre Jonas, o nosso fundador na Canção Nova, ele gosta de contar um exemplo, uma metáfora muito interessante para expressar a importância do encontro pessoal com Jesus. Vou fazer uma pergunta: quem aqui é marido que a esposa trouxe e está aqui porque a esposa chamou? Levanta a mão. Ah, sim. Tem alguns gatos pingados aí no meio, né? Você sabe que a sua esposa te trouxe, que bom que você trouxe. E tem esposa que ameaça, hein? Esses dias uma esposa falou, o marido falou para mim: Padre do céu, se eu não viesse na sua missa, minha esposa falou que ia ficar 3 meses com dor de cabeça toda noite. Entendeu? Aí eu tive que vir, né, padre? Eu falei: que bom que você veio, mas vem cá, deixa eu te dar uma benção, com a mão fechada, né, na sua testa. Mas veja bem, que bom que a sua esposa te trouxe, mas você não pode, filho, vir só por causa dela. Porque o padre Jonas nos conta uma história que é assim: diz que tinha um coelho
morrendo de fome, na hora do almoço. Igual eu na hora do almoço, gente, com fome, fico irreconhecível. Imagina um homem desse tamanho comendo, né? Eu sou capaz de almoçar até depois de ter almoçado, né? Aí o coelho viu o rato e falou: eu vou comer esse rato, é o meu almoço. E saiu correndo atrás do rato. De repente 2 coelhos viram esse coelho correndo, mas não viram o rato. E falaram: você está correndo atrás de quê? Atrás de um rato. Nós vamos também, nós queremos um pedaço. E começaram a correr porque viram o coelho correndo. Aí outros 3 coelhos parados numa esquina, numa encruzilhada, viram esses 3 coelhos correndo, mas não viram o rato. Vocês estão correndo atrás do quê? Atrás de um rato. Nós vamos correr também. 6 coelhos correndo atrás do rato. De repente um outro coelho parado viu 6 correndo e falou: vocês estão correndo atrás do quê? Atrás de um rato. Eu vou correr também, que eu estou com fome. E esse rato era parente do Papaléguas, era muito rápido. Para quem não sabe o que é Papaléguas, os mais novinhos, o tio explica. Era um desenho, viu, que tinha muito antigamente, na época que o tio era criança, tá? Enfim, os da minha idade já estão rindo, agora os outros estão assim... Não, ontem eu dizendo que quando eu era criança eu brincava com um peão. Eu estava no evento lá em BH, aí um monte de adolescente assim, né? Eu falei: peão, gente, é um negócio de madeira, que era muito assim, seguro para as crianças, tinha uma ponta de prego, né? Antigamente, né, só o pai, né? Ele jogava aquela ponta de prego na cabeça da outra criança, era muito, muito calmo. Mas enfim, o rato corria. De repente, o coelho que começou a correr por último, que não tinha visto o rato, falou: eu vou parar de correr. Estou ficando com mais fome, gastando energia, e não vou conseguir chegar nesse rato. Parou. Os outros 2 coelhos que tinham penultimamente se juntado ali ao grupo, também pararam, desistiram. Não vi esse rato, estou cansado, esse rato corre muito. Os outros 3 que tinham se juntado ao primeiro coelho, que via o rato, que corria atrás do rato, também desistiram, porque o rato corre muito. E só o coelho que viu o rato correu até o fim, alcançou o rato e almoçou o bendito. Moral da história: só quem viu o rato permanece. Só quem tem um encontro pessoal com Cristo permanece. Não quem está na igreja porque alguém falou que viu Jesus, ou porque alguém falou que Jesus é bom, ou porque alguém falou que Jesus é interessante. Não. Se você não tem o seu encontro pessoal com Jesus, você vai parar, você vai se tornar tíbido, você vai se tornar morno, você vai desanimar. Sabe? É inevitável. Esses dias um homem me falou, todo faceiro assim, né? Um gurizão, chegou depois da missa e falou assim, todo faceiro: padre, eu estou tranquilo, eu venho só de vez em quando na missa, eu tenho certeza que eu vou para o céu porque meu primo é bispo. Eu falei: você tem um minutinho, filho? Eu sou muito calmo, imagina um padre desse tamanho, de preto assim, brabo, né? Vamos conversar, né? Eu falei: meu irmão, não importa se o seu primo é bispo, você vai ser julgado pelos seus atos. Você está buscando a Deus há mais ou menos. Como é que é o seu final de semana? Padre, eu não tenho muito tempo para ir na igreja. Aí a esposa do lado: para a igreja não, padre, mas para chapar o coco ele tem. Ele fica sempre, final de semana inteiro com a Kátia. Eu falei: quem é a Kátia? A esposa falou: a cachaça. Aí ele foi encolhendo assim, né? Padre, querendo mudar o assunto, falando que ia ter jogo do Corinthians. Eu falei: não, vamos conversar, né? Mas você precisa ver o rato. Você precisa ter o encontro pessoal com Jesus. Porque se você não tem, você não vai ter determinada determinação. Você não permanece. E mais, encontro pessoal com Jesus, escuta aqui, jovem, não é algo estático. Eu tive o meu encontro e agora eu estou garantido para a vida eterna. Não, você precisa renovar esse encontro pessoal todos os dias na vida de oração. Você precisa cuidar do que você deixa entrar na sua mente, no seu coração. Você precisa ter uma espiritualidade quente. Você precisa manter a temperatura da sua espiritualidade. Porque senão você vai ser, na vida espiritual, igual uma galinha. Você já viu o voo da galinha? Quem aqui já viu o voo da galinha? Levanta a mão. Quando a galinha está no puleiro, para onde que é o voo dela? Para baixo. Tem gente que na vida espiritual só dá o voo da galinha. Em vez de dar o voo da águia, a águia é a ave que voa, ou avoa, como diz lá em Minas, né? Mais alto que todas as aves. Agora a galinha não, ela está lá em cima no puleiro, ela dá aquela cantada, né? Estufa o peito, né? Se achando, tadinha, nem imagina que vai acabar na nossa panela depois, né?
e voa para baixo. E o que o encontro pessoal com Jesus faz na nossa vida? O encontro pessoal com Jesus muda tudo. Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Eu sou de uma família católica, né? Eu sou do Paraná, uma família bem católica. Meu pai, sobretudo, de colônia italiana, aquela coisa bem católica. Minha mãe também. Mas eu ia na igreja obrigado, vou ser sincero, fazia o nome do pai de cima para baixo, né? Se eu não fosse, meu pai não me dava dinheiro para sair, você já viu, né? Adolescente. Mas eu não tinha tido meu encontro com Jesus. Eu ouvia minha mãe falando que ela tinha visto o rato, eu não tinha. Então para mim tanto fazia, né? E infelizmente muito novo, com 11 anos eu fumei meu primeiro baseado de maconha. Comecei a fumar, usar droga com 11 anos, foi assim minha vida. Sempre fui muito alto, mas era um menino num corpo de homem, né? É duro isso, porque eu era criança, mas tinha amigos mais velhos, tal. Naquela época não tinha tanto celular, então a gente ficava mais na rua, né? Infelizmente. E com 12 anos comecei a fumar cigarro, conheci haxixe. Com 13 anos comecei a fumar cheirar cocaína. 14 anos comecei a fumar mesclado de maconha com zuca, que é a pasta base do crack, né? Que faz o crack. Era um menino muito calmo, tranquilo assim. Com 15 anos tive o meu primeiro coma por causa de droga. Acordei no hospital todo vomitado e a minha mãe do meu lado lá, né? Joguei handebol há muito tempo, viajei para jogar, fui campeão do campeonato brasileirinho, que seria o brasileiro infanto juvenil de handebol, e fui expulso do time por causa de droga. Só vivi em show de rock satânico. Meu quarto era cheio de pôster de caveira, do demônio mesmo, né? Plantava maconha no fundo de casa. Minha mãe falava: menino, que planta que é essa aí? Mãe, é uma alface da Índia, mãe. E ela falava assim: eu nunca vi você tão empenhado, você tem vocação para ser jardineiro. Eu falei: mais ou menos. E plantando o bagulho, maconha lá no fundo de casa, né? E pegava e deixava no sol, né? Sabia fazer toda essa porcaria, né? Com 16 anos tive o meu segundo coma por causa de droga. Fui no fundo do poço, você não tem noção. Meus amigos, a maioria morreram, alguns assassinados quase na minha frente, outros de acidente, outros de overdose. E eu achava que a minha vida tinha acabado ali. Estou te contando isso para você saber o que é um encontro pessoal com Jesus. E sempre quando eu chegava em casa de madrugada, gente, você não tem noção, eu usava muita droga. Porque uma característica do meu temperamento, assim como Santa Teresa d'Ávila, temos um temperamento parecido, eu sou intenso no que eu faço. Então eu usei droga por 7 anos, e o médico mesmo me disse que o 7 para mim equivaleu a 15 de outra pessoa, pela intensidade. Eu chegava em casa de madrugada chapado, eu via, sabe a primeira coisa que eu via quando eu abria a porta? A minha mãe ajoelhada com um rosário na mão rezando. Eu vou ser sincero, às vezes eu vi umas 5, mãe. Eu falo: qual delas é minha mãe? Tão chapado que eu estava. Mas sabe o que ela falava para mim? Eu estou aqui rezando por você. Você não nasceu para essa vida. Você não nasceu para essa vida. E não foi uma nem duas vezes que a minha mãe rezou por mim, não, foi anos, tá? E eu vou ser sincero, quem me via nunca falava que eu ia me converter, porque eu não andava com má companhia, eu era a má companhia. Infelizmente, não tinha droga, eu arranjava, eu ia na boca de fumo, eu fazia festa, quase fui pai com 15 anos, uns namoros muito santo na época, né? Tudo de errado que você imaginar, tudo. Mas eu não tinha visto o rato. E minha mãe rezou tanto por mim, tanto. Quando eu tinha 17 anos, na verdade, foram lá em casa, me chamaram para participar de um encontro de jovens, né? Eu já olhei para o cara, falei, até morreu o cara também, tadinho, morreu num acidente. Falei, que ousadia desse cara vir me chamar para ir no encontro, né? Só que ele era muito esperto, o rapaz. Foi lá me chamar: você não quer fazer um retiro da igreja, tal. E ele sabia que tinha Deus usa suas iscas, né? Tinha uma mocinha lá que era da igreja, era bem bonitinha, meio que gostava de mim, eu meio que gostava dela, só que eu não dava liga, porque eu era da turma dos malucos, ela era da turma das meninas da igreja, né? Ele falou, quero te chamar para ir no encontro da igreja. Eu falei, não, fazer o que lá na igreja, mano? Desculpa, né? Que é o jeito que eu falava na época. Ele falou, tudo bem, você não quer ir, mas quem te mandou chamar foi a fulana. Claro que eu quero ir. Estou me preparando para isso faz 6 meses. Ele falou, seu cachorro, o que essa menina tem na cabeça para querer algo com você? Falou para mim. Mas tá bom, você vai então? Vou, claro, vou. Mas eu posso sentar do lado dela? Sim, você vai sentar do lado dela. Então tá bom. Cheguei no encontro, nunca tinha visto na vida, gente. Com a camiseta do AC/DC, né?
com uns 215 quilos. Hoje 115 quilos. Né? Hoje eu peso 110, quem tem o meu tamanho pesa mais ou menos isso mesmo. Não fica mesmo com essa cara não, tá? Não julga, tá? Julgar não vem de Deus. É que nem quando eu falo que eu calço 46, as pessoas falam assim, ó. O meu tamanho, me respeite. Cheguei lá no encontro, muito simpático, só assim, né? Todo mundo rezando, eu assim, ó. Aí ela, você não quer dançar com a gente? Eu falei, melhor não, né? Eu estava acostumado a dançar no show do Ratos de Porão, né? Eu falei, acho que é melhor não, né? E eu só curtindo. De repente o povo começa a rezar em línguas. Aí eu pensei, o que esse povo cheirou? Eu já chapei tanto, nunca rezei, nunca fiz isso, né? Candalapa, e tem uns que rezam engraçado, né? Eu falei, gente, isso aí foi lata, foi crack, só pode. Pode chegar nesse nível de loucura. Aí ela olhava para mim assim, tão paciente, a menininha assim com o olhinho assim, ó. Fica tranquila, é oração. Oração, tá bom, né? E nada me tocava, gente, eu estava ali só por causa dela, só por causa dela. Aí no outro dia teve pregação, pecado, amor de Deus, gente do céu, essa menina está me custando caro, que chatice esse negócio de encontro. Que nem você que talvez está pensando aqui, esse calor, né? Que bichinho, para de sabanar, que saber que faz mais calor o movimento do seu corpo do que te... Vai, fica à vontade, vai. Como diz meu sábio pai, cada louco tem a sua mania, né? Aí nada me tocava, gente, nada nesse encontro. De repente chegou um cara lá, o jeito que o cara pegou o microfone, eu falei, você sabe que um maluco conhece o outro, né? Esse pregador aí. E ele começou a falar um pouco de gira e tal, porque tal. Eu falei, pô, já me prendeu minha atenção. Não é que o cara era 5 vezes mais louco que eu e teve um encontro com Jesus e tinha virado pregador? Sabe aquelas coisas que acontecem assim, que o cara era traficante, sofreu um acidente de carro, no meio da ferragem, rezou, foi batizado no Espírito Santo. De vez em quando Deus concede graças assim, né, para pessoas específicas. E o cara estava pregando. E aquilo me tocou tanto, porque eu sabia que o cara sabia o que ele estava falando. E que ele foi o único pregador ali que falou comigo. Com todo respeito aos outros, claro. Por isso que eu não tenho medo nenhum de dar o meu testemunho. Eu já falo assim, se não quer que eu dê meu testemunho, não me chama. Eu já dei meu testemunho na Veja, para você ter noção. Aí a jornalista falando, vai colocar isso aqui, padre? Eu falei, coloca, senão tira tudo. Não, padre, não é assim também. Porque só quem teve no fundo do poço sabe a importância de ouvir a história de alguém que teve lá e saiu. Só quem teve. Então, eu nunca vou me envergonhar disso. E o cara começou a pregar. Aí tocou o meu coração. Ele começou a falar, né, que Deus tal. Eu falei, pô, esse Deus aí que ele está falando aí, né? Quero cipar, né? Eu pensava na época. Quero fazer uma experiência com ele e tal. E depois desse momento vieram rezar pela gente, né? Impuseram as mãos e começaram a pedir o batismo no Espírito Santo. E eu não estava entendendo nada, mas eu falei, olha, se for para sentir o que aquele maluco sentiu, eu quero sentir. Foi o jeito que eu rezava e Deus ouviu, né? E naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a chorar, que nem um doido, e parece que 7.000 quilos saíram das minhas costas. 7.000 quilos. Eu levantei, fui na capela do lado era um lugar muito simples, sabe? Pouca gente ali fazendo o encontro. Eu lembro como se fosse hoje. Fui na capelinha do lado da sala de palestra. Eu não sabia que tinha que ajoelhar diante do Santíssimo. Na verdade, eu não sabia que aquele negócio branco dentro daquela cruz era o mesmo que se comungava na igreja. Para você ter noção, meu grau de instrução, que era a Eucaristia. Não sabia. Só que algo me chamou para aquela capela, eu fui lá. E eu lembro que eu estava com um maço de cigarro novo, um Marlboro, com um baseadinho lá no fundo, né? E algo me falou assim, filho, traz esse cigarro, essa maconha, coloca aqui diante, eu não sabia que era Santíssimo, né? Não sabia que era Jesus, mas era ele que estava me falando. Coloca aqui. Eu fui lá e coloquei diante do Santíssimo. Isso em 1998. E a partir daquele dia, a única coisa branca que tocou minha boca, meu nariz, meu ser, não foi mais a cocaína, mas só a Eucaristia, para a glória de Deus. Acabou que eu saí daquele encontro chapado, mas do Espírito Santo. Eu tinha um amigo meu muito louco, um cabeludo, já passou em casa domingo à tarde, que o encontro acabou na hora do almoço, né? Me levou no sítio dele lá, enrolou uma bomba, um baseadão, deu para fumar. Não quero. Mas você não quer? O que aconteceu? E o cara tinha um ódio no olhar, ele falava assim, cara, para com esse negócio de igreja, esses caras estão querendo te enganar. Parecia o diabo falando comigo. E depois, no outro dia, eu comecei a rezar o terço, o rosário.
E todo dia vinham me oferecer maconha, cocaína. As meninas ligavam me provocando: você não quer vir aqui em casa? Você não gosta mais? Não, minha filha, não é que eu não gosto. É que se eu for aí eu vou cheirar um pó de novo, eu não quero. Tá? Imagina para um jovem, hoje eu olho e rio, mas para um jovem de 17 anos, gente, isso não é brinquedo. E eu comecei a ir para a igreja, busquei o padre para confessar. Me falaram que era bom confessar, eu fui confessar. E na confissão e no rosário a minha libertação plena aconteceu. Parei de ir em boca de fumo, parei de andar com os malucos, parei de ouvir rock satânico, parei de ter 7 namoradas, parei de fazer aquelas bagunças todas. E pouco a pouco fui me entregando a Deus, me entregando a Deus, me entregando a Deus. E sabe por que eu fiz tudo isso? Porque eu já tinha usado tudo quanto é tipo de droga. Eu já tinha tido namorado, eu já tinha feito sexo, eu tinha feito um monte de coisa. Mas eu nunca tinha experimentado algo tão forte, uma alegria tão forte como eu experimentei quando eu tive o meu encontro com Jesus. Nunca. E quando eu experimentei aquilo, eu falei: todo o resto é lixo. É lixo. Isso é um encontro pessoal com Jesus. Porque eu digo para você, você que está preso num prazerzinho, como dizia São João da Cruz, no apego às criaturas, né? No apego às suas paixões, sejam irascíveis ou concupiscíveis. Eu não vou entrar nessa questão tão teórica agora. Você que está preso: é que eu gosto, sabe, padre? É que eu gosto do meu churrasco no final de semana. Padre, sabe o que é? Eu não vou na missa porque eu vou na chácara todo final de semana, né, padre? Eu não gosto de rezar, padre, porque eu gosto da minha novela. Filho, quando você experimentar quem é Deus na sua vida, você não tem noção. Eu fiquei tão doido quando eu experimentei Jesus, que sabe o que eu fazia? Saía de madrugada com a Bíblia, entrava no meio de uma roda de mendigo, matador lá na minha cidade. O pessoal que me conheceu sabe, começava a pregar 4 da manhã, e levei muitos desses caras para a igreja, porque eu já chegava todo na gíria também, né? Falo: não, esse cara aí, ele é maluco igual nós, né? E era mesmo, minhas primeiras pregações eram um sarro, né? Abre o seu coração para Deus, falava palavrão, falava gíria. Só que o padre, graças a Deus, era paciente, falou: esse cara era maluco, traficante, melhor ele falando bobeira aqui na igreja do que no mundo, né? E graças a Deus, Deus foi me purificando. Mas o que é esse encontro pessoal com Jesus? Você experimenta esse amor de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você não quer mais nada. Eu digo para você, eu tive depois tanta tentação que você não imagina, depois que eu vim para a igreja. Até proposta na época para trabalhar em agência, de desfile, tanta coisa. Mas sabe o que eu falei? Banana para tudo isso. Eu quero só Jesus, eu quero só o Espírito Santo. Porque quando você vê o rato, meu amigo, eu vou dizer para você, você não para enquanto você não alcança. Você não para enquanto você não alcança. Então eu digo para você, que bom que você veio, marido, porque a sua esposa ameaçou a dor de cabeça, ameaçou parar de fazer aquela sobremesa, ameaçou tanta coisa, mas queira ter o seu encontro com Jesus. Padre, eu assisto a Canção Nova, eu acompanho o Frei, eu acompanho os carmelitas, que bom, mas você já teve o seu encontro com Jesus? Porque você veio para esse mundo pelado, sem dente e careca, e vai embora dele assim, muitas vezes. Mas o único que não te abandona na hora da sua vida, no seu nascimento, da sua morte, é Deus, é Jesus. É o melhor amigo que existe. Porque falar de Santa Teresa é falar da amizade com Deus, da união da alma com Deus. E nós precisamos, em primeiro lugar, ter a determinação para ter esse encontro com Jesus. E depois para manter esse fogo aceso, para manter a chama acesa, sem ser morno. Porque eu tive, depois do meu encontro pessoal com Jesus, a tentação para ser morno, muitas vezes. Mas todas as vezes que eu coloco o meu joelho no chão, Deus vem e joga mais fogo. Deus vem e alimenta a combustão. Quem aqui já fez churrasco? Levanta a mão. Os outros, cara de pau, só come, né? Não faz, né? Aqui, estou de olho em você. Eu amo fazer um churrasco. Lá na minha região, do Paraná para baixo, o churrasco é uma religião, quase. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal curte muito, a gente curte. Tá? E outra coisa, eu sou paranaense, não me chamo de gaúcho, que isso no sul dá morte, viu? Com todo respeito aos gaúchos, claro. Quando você faz o churrasco, você percebeu que você joga ali o carvão, chega uma hora que o carvão vai acabando. O que você tem que fazer? Colocar mais carvão. E antigamente nós abanávamos, né, para os jovenzinhos que não sabem o que é abanar, o tio explica. Pega uma tampa de alguma panela e ficava assim, né,
aquele vento fazia gerar combustão no carvão, e o carvão novo pegava. Depois o meu pai ficou mais esperto, fez uma gambiarra e ligou um ventilador lá quem nunca fez, atira a primeira pedra, né? Ligou um ventilador, né? Meu pai é caminhoneiro, aí fez uma churrasqueira com uma roda de carreta, assim, era bom demais, conservava a quentura até o outro dia quase, né? E colocavam lá no sul a gente não gosta muito de carne, na verdade, a gente gosta mais de açaí, né? Coloca a carne e fala, açaí. Essa é muito ruim, mas eu lembrei, é da minha infância. Mas enfim, você pega e vai abanando o carvão, o quê? Para pegar de novo e você comer mais churrasco. Você tem que alimentar, não é verdade? Você tem que alimentar. E a vida espiritual é assim. Santa Teresa falava dessa determinação para viver essa amizade com Jesus. E eu acho que às vezes, me perdoe, a nossa pregação na igreja, eu digo de mim, eu sou sacerdote, sou de uma comunidade, ela é muito negativa. Ao invés de só falar para o jovem, por exemplo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a gente tem que falar o que ele vai ganhar em sendo amigo de Jesus. Porque eu digo para você, que nem São João da Cruz. São João da Cruz, eu falei com o Frei Diego agora há pouco, que eu estava lendo A Subida ao Monte Carmelo, um livro que eu não aconselho você ler assim direto, né? Um livro difícil. E São João dizia, olha, ele chegou num nível de intimidade com Deus tão grande, ele experimentava tanto de Deus, que ele chegava a rezar assim, eu só quero o sofrimento e sem nenhuma consolação. Para o cara chegar a pedir isso, é que ele estava experimentando tanto de Deus, que ele falava assim, que se exploda o restante. Às vezes você que está aqui, você que vai acompanhar esse vídeo depois, você fica a vida inteira mendigando o amor dos outros, mendigando a atenção daquela pessoa, mendigando porque ele não quer a mim, ele quer a outra, padre. Ai, porque fulano não me dá atenção. Ai, porque eu não sou bonito do jeito que eu queria. Ai, porque eu queria ter 10 centímetros a mais ou a menos. Ai, porque não sei o quê. Para com essa besteira e abra o seu coração para receber esse amor eterno de alguém que é apaixonado por você e que te espera todo dia no sacrário, que quer curar o seu coração, que quer encher a sua alma, que quer libertar você do mal. Olha, veja bem, se você faz essa experiência com Jesus, nada mais te preenche. O que você acha? Hoje mesmo eu estava vindo para cá, parei para abastecer o carro, o cara me olhou de batina, né, desse tamanho, falou assim, desculpa a minha ignorância, né, o frentista, mas essa roupa aí é do quê? Daí eu falei assim para ele, olha, tem gente que fala que é do Matrix, né? Tem uma amiga até que me chama de Padrix, né? Mas na verdade eu sou um padre católico. Ele, caramba, eu sou católico, não sabia, isso é de padre, né? Você vê o nível dos católicos. Eu falei, mas por quê? Está parecendo de um quê? Ele falou, está parecendo de um matador, e deu uma risadinha. Mas ele olhou para mim e falou assim, mas engraçado, a gente não vê rapaz novo assim, né? Padre novo, não é aquele novo. Mas enganei o pobre, né? Achando que era novo. Por que você foi ser padre? Eu falei para ele, olha, eu estava vindo para cá, tinha horário, eu falei, é difícil resumir em poucas palavras, né, tal. Mas porque eu experimentei Deus e eu vi que Ele é a coisa melhor que existe no mundo e eu só quero Ele para mim. Ele parou, olhou meio para cima assim pensando e falou, faz sentido. Mas como chama atenção, né? Esses dias eu e o Frei Gils, depois do Rosário lá no DNJ em São Paulo, fomos almoçar juntos. Onde nós entramos, o restaurante fez assim, ó. Um de batina, outro de hábito, né? Jovens, né? O que faz um jovem largar tudo para seguir Jesus, se tornar um padre, se tornar uma freira? Olha quantos irmãos aqui, olha quantas religiosas. É experimentar essa amizade com Jesus, sabe? Vamos aplaudir os irmãos, as religiosas. É experimentar essa amizade com Jesus. A doutrina, não quero ser simplista, mas também não quero trazer um discurso muito alto para o momento, né? A doutrina de Santa Teresa pode ser resumida nisso. O mais importante da vida é a amizade com Jesus e a união com Deus. Mas você precisa alimentar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Antigamente, os mais jovens não sabem, mas o carro tinha câmbio, não era tudo automático, tá, filho? E antigamente tinha algo, eu sou filho de caminhoneiro, comecei a dirigir caminhão com 12 anos. Família de caminhoneiro, quem é de família de caminhoneiro sabe que isso é normal, né? Meu pé já alcançava, né? Meu pai já, vamos dirigir. E às vezes, para economizar óleo na época, a gente soltava o caminhão em ponto morto, né? Ou seja, não está cambiado, ele desce com tudo.
E você sabia que na vida espiritual, dizia Santo Agostinho, nós somos, vou trazer uma palavra moderna, que na época de Santo Agostinho não tinha caminhão em ponto morto, claro, mas a vida espiritual, para você pecar, é só você soltar que o carro vai sozinho. É um carro em ponto morto. Agora, o pecado, né? A concupiscência, aquilo que São João da Cruz chamava de paixões, que São Paulo chamava de concupiscência, né? Outros santos chamam de más tendências. Agora, a vida espiritual é um subir carregado com um caminhão em primeira uma serra. Exige esforço. Santo Tomás de Aquino, usando a metáfora de Aristóteles, dizia que o caminho da virtude é um rolar a pedra para cima de um monte todos os dias. Porque em cima do monte você solta a pedra, ela desce. Mas a vida espiritual é rolar a pedra para cima do monte. Ó, eu estou empurrando, sabe? E tem uma outra metáfora que diz que a vida espiritual, presta atenção, ela é, você está no pé de uma escada rolante que está descendo. A escada rolante está descendo, ó. Eu estou aqui no pé. Eu subo 1, 2, 3 degraus. Parei, a escada me traz para baixo. Eu subo 1, 2, 3, 4, 5. Parei, a escada me traz para baixo. É por isso que Santo Agostinho dizia, na vida espiritual ninguém fica parado. Ou você vai para frente ou para trás. Ninguém fica parado. Deixei de rezar, já começou a descer. Deixei de buscar santidade, já começou a descer. Deixei de dizer não ao pecado, PHN, por hoje não, já começou a descer. Deixei de me alimentar da Eucaristia, de visitar o Santíssimo, de rezar o rosário, de comungar, começou a descer. Comecei a assistir novela, série com conteúdo anticristão, contrário à vontade de Deus, ao Evangelho, ouvir música, ler literatura com esses conteúdos, começou a descer. Deus te quer lutando para subir, porque é bom demais essa união, essa amizade. O resto tudo é lixo. Quando você fizer essa experiência, filho, filha, sabe, você não vai querer mais nada. Você está afim de fazer essa experiência, sim ou não?